Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais um podcast, o podcast do Instituto ProPM. E hoje, Bianca, uma participação especial, uma honra muito grande de receber aqui o nosso amigo, Coronel, Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Cássio Araújo de Freitas. Alegria muito grande, uma honra estar aqui conosco para falar um pouquinho de Polícia Militar, não só para o nosso público, né, Bianca? Sim, bater um papo. Falar um pouquinho, né? Ver aí as atualizações para 2024, falar um pouquinho sobre saúde. É isso aí. E falar para o nosso público também, para o cidadão de uma maneira geral. Tá aí a Bianca, que vai trazer uma série, tem muitas curiosidades aqui. Oh, que legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra. Somos amigos há tantos anos, né? Verdade. E jamais ia deixar de estar aqui contigo para a gente conversar um pouco, né? Sobre o Instituto que a gente admira. Tanto sabemos da importância do Instituto para a saúde do policial militar, né? Perfeito. Então é uma alegria. A gente estava até falando nos bastidores, nós estamos indo aí quase para o jubileu de prata, né? Que legal, hein? 24 anos de Instituto ProPM, né? Mais de 40 milhões de reais investidos ao longo desse tempo na saúde do policial militar, principalmente em apoio ao centro médico. Sim. Aliás, Cássio, foi na sua gestão, nós conseguimos mais uma estrela no hall de estrelas da Polícia Militar, que foi o Covid. Você pegou o Covid? Ou não? Sim. Pegou o Covid, peguei. né? Então, 2 vezes. 2 vezes, né? E também como comandante, até uma curiosidade, né? Nós temos algumas estrelas, desde a origem da formação da Polícia Militar, em 1831. São quantas no total? Agora são 19, né? Olha só. 19. 19 agora estrelas, que são os marcos históricos, né? E Covid, uma honra muito justa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi essa guerra, né? Na saúde, né? A mobilização de tantos profissionais, na mobilização aí dos policiais, né? Olha só, principalmente na área de saúde. Muito legal você falar isso. É muito bacana, porque até para a gente fazer um resgate histórico, né? Sim. Por que eu falo de resgate? Eu já começo falando de resgate histórico. Perfeito. Porque quando começou a crise do Covid, que é uma crise que o mundo inteiro enfrentou, mas aí vem o orgulho da Polícia Militar, nós enfrentamos muito bem essa crise, né? E às vezes a gente deixa passar algumas coisas de sucesso. A gente se lembra mais dos insucessos do que dos sucessos. A Polícia Militar enfrentou muito bem. Mas nós não tínhamos nada. Não era a primeira crise médica, sanitária, chame como você chamar, que a Polícia Militar enfrentou. Sim. Nós tivemos, e o mundo enfrentou também, a gripe espanhola. E não tinha nenhum registro no Estado-Maior, não tinha nenhum registro na Diretoria de Saúde do que a Polícia Militar na época fez para enfrentar essa crise. Não tinha um histórico. Que foi no começo do século XIX, século XX. Né? Exato. Então você tem lá, foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, que também atingiu o Brasil, que também atingiu São Paulo, que a Polícia Militar também enfrentou. Foi enfrentado. E o registro histórico que você tinha eram algumas fotos de policiais militares, com a denominação à época de força pública, usando máscaras iguais às máscaras que nós utilizamos. Né? Então, nós tivemos que praticamente sair do zero, enfrentar uma crise importante como essa. E o que nos dá muito orgulho, e é legal que o cidadão saiba disso. Sim. E é, na minha visão, uma das bases que faz com que seja necessário que a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela tenha um sistema de saúde próprio. Importante. Isso não é luxo, isso não é privilégio, como até algumas pessoas acham que é. Até dentro da instituição. O camarada às vezes não estuda suficientemente aquele assunto, ele acha, aí ele abraça a ideia de quem não conhece nada. Eu te dou um exemplo. Eu sempre falo isso, eu já falei isso em alguns discursos. A Marinha Americana é a instituição mais poderosa do mundo. Sim. Do ponto de vista militar, né? Obviamente. E quando começou a crise do Covid, o que eles fizeram? Eles foram para os portos, eles atracaram. Eles falaram, opa, calma, para. Eles pararam. E a Polícia Militar, o que ela fez? Continua. A Polícia Militar, ela continuou trabalhando
continuou trabalhando, e digo até mais, começou a trabalhar até mais. Né? É claro, o tipo de delito que nós passamos a enfrentar mudou, então caiu abruptamente o número de roubo, porque o ladrão não tinha quem roubar na rua, só por isso. Sim. Que o ladrão não foi procurar emprego. Né? Não tinha quem roubar nas ruas. Mas nós tivemos uma avalanche de violência doméstica, por exemplo. Sim, que aumentou muito. Aumentou, né? Uma avalanche, uma explosão de violência doméstica. Até pelo caráter psicológico, né, da pandemia. N explicações. Mas para nós, apesar de todas as explicações, quando chega para nós é uma ocorrência policial. Sim. Alguém discou 90, está pedindo apoio, está pedindo socorro. E nós vamos atender. Então nós atendemos essa população. Nós sofremos com a doença, porque nós tivemos muitos policiais militares que ficaram doentes mais de uma vez. Tivemos atos heróicos na minha visão, que é o caso do Copom, por exemplo. O Copom ele foi projetado há 10 anos atrás. Na verdade, ele foi entregue há 10 anos atrás, né? Sim. Mas ele foi projetado aproximadamente uns 13 anos atrás, onde não passou na cabeça de nenhum projetista uma crise como essa, Covid. E lá foi um dos focos. Sim. Um dos focos. Foi muito bem administrado. Não é porque eu conheço a comandante na época, né? Mas eu acompanhei esse processo, né? Claro. E o heroísmo ele vai de todos os policiais, porque o camarada ele entrar num ambiente fechado, dentro de uma crise sanitária e trabalhar, é porque ele tem coragem. Sim. É porque ele tem compromisso. Determinação. Então a gente não pode esquecer isso nunca. Sim. Esses méritos pessoais não podem ser esquecidos. E a Polícia Militar enfrentou isso, trabalhou mais, criou procedimentos operacionais padrão, criou inovações na área. E volto a dizer, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Não só não na instituição, em todos os lugares. Tanto é que até hoje não se acertou um protocolo médico. Foi politizado, o tema ele foi politizado. Sim. Né? Na minha visão como cidadão, um equívoco monstruoso politizar um tema médico, mas foi o que aconteceu em quase todos os lugares do mundo. Claro. E a Polícia Militar, atendendo a ocorrência, não parou um minuto, né? Criou seus protocolos de autodefesa, deu muito certo, falar a verdade, protocolos individuais de limpeza de viatura, limpeza de ambientes, descontaminação de ambientes, aqueles arcos, que eu não sei o nome técnico, de descontaminação na entrada e na saída, todos aqueles ensinamentos pessoais. Mudamos as escalas de serviço para ter menos pessoas trabalhando juntos. Foi uma série de coisas. E nós não paramos com as nossas grandes operações. Isso é muito importante. Eu comandava a Baixada Santista na época. Quando começou, eu comandava a região norte da capital. Eu lembro de um episódio que eu liguei para você e falei, preciso fazer uma visita aí. Lembra que eu liguei para você? Lembro. Você falou, acabei de pagar a Covid. Você me falou isso daí. Desse detalhe eu não lembrava. Ele falou, o trem é bravo. Mas eu acabei pegando Covid todos lá, nós, né? Porque nós não paramos de trabalhar. Claro. Então muitos policiais militares, eles pegaram Covid. E por que você citou a estrela, né? Por que essa estrela? Porque nós tivemos mais de 1.000 policiais militares que infelizmente faleceram. Sim. A maioria policiais militares já da reserva, mas policiais militares fazem parte da família policial militar para sempre. Claro. Aliás, foi empossado policial militar, vai fazer parte da família policial militar para sempre. E por isso que fica aqui o meu agradecimento ao que vocês fazem. Que vocês cuidam do policial da ativa, do policial da reserva, indiscriminadamente. Porque são da nossa família. Perfeito. Então eu fico assim até emocionado, porque realmente foi um episódio marcante. Né? Foi marcante. E o Instituto ProAPM teve uma participação muito grande nesse episódio. Né? Nós adquirimos 10 respiradores do dia para a noite. E na época você determinou até que nós fôssemos com escolta lá para Minas Gerais, que era o único local que tinha. Sim, e foi o choque lá fazer escolta para trazer os respiradores, acredita? Quantas vidas foram salvas, né? É verdade. É porque o que acontece? O respirador ele virou um diamante, né? Diamante, né? Do dia para a noite. Então, eles eram disputados.
Exatamente. E a Polícia Militar, você sabe, conhece muito bem o processo de compra da Polícia Militar, um processo muito sério, muito honesto, é a base do nosso processo de compras. E você estava com a dificuldade, como qualquer um, de fazer aquisições. No começo até álcool gel você não achava. Não achava, não tinha no mercado. Para comprar. Graças a Deus, algumas iniciativas da indústria, muita gente mudou a sua planta ali, fez uma adaptação da sua planta industrial para fornecer álcool gel para a Polícia Militar. Eu me lembro bem que foi distribuído álcool gel para os policiais militares, luvas, máscaras, todo esse tipo de cuidado para que a gente pudesse continuar trabalhando. E volto a dizer, tirando o pessoal da saúde, né, que também não parou, e óbvio, porque era uma crise, o epicentro da crise estava na área da saúde, tirando esse pessoal da saúde, foi o pessoal da segurança, da Polícia Militar, especificamente também, que não parou nem um dia, nem um minuto de trabalhar. E uma curiosidade é a mobilização. Você falou do pessoal da saúde, a mobilização dos médicos, enfermeiros, dentistas. Dentistas. Né? Do estado inteiro. Que mudou escala, tiveram que vir para cá, né? Foi uma luta insana. Não, foi uma ação de guerra. Foi uma ação de guerra. É por isso que eu digo que nós precisamos ter o nosso sistema de saúde. Sim. Não é luxo, nem nada. É algo que não está escrito ainda, nós não amadurecemos para escrever isso. Mas qual que é o conceito que eu uso? É o conceito de continuidade de governo. Perfeito. O que é o conceito de continuidade de governo? Ele veio lá do tempo da Guerra Fria, né? Se tiver uma guerra, o governo precisa continuar. Então, alguns elementos da sociedade, eles precisam funcionar independente de tudo. Exatamente. Esse é o conceito básico. Então, quando você tem um hospital da Polícia Militar, eu vou ser bem sincero, deveríamos ter mais hospitais, porque eu trabalhei no interior e eu sei a necessidade de você ter um sistema de saúde capilarizado, que se você tem um soldado lá em Catanduva, ele tem que estar assistido da mesma forma que um soldado que mora na zona norte de São Paulo. Sim. Fica próximo ao hospital ali. Não é? Ele tem esse mesmo direito e essa mesma necessidade tática da instituição, de prover saúde para esse profissional de polícia. Então, quando você fala de continuidade, o que é continuidade? Olha, tudo pode parar, menos a Polícia Militar. E antes da Covid, era difícil você explicar isso para as pessoas, que todo mundo achava que era meio exagero, né? Tipo assim, o cara, ele tá viajando, é um pouco para mais. Então existia uma linha de pensamento muito forte na PM de terceirizar tudo. Terceiriza tudo. É uma tendência já está razoavelmente ultrapassada, é uma tendência de gestão lá da década de 90, mas já está ultrapassada e hoje as melhores empresas do mundo, as grandes instituições do mundo, elas estão vendo que você tem que ter um sistema meio híbrido. Principalmente para quem é como nós, como eu volto a dizer, que precisa funcionar 24 horas /7. Sim. Para nunca. Não para nunca. E que não são todas as instituições que são assim. Algumas não precisam. Tanto é que fecharam as portas. Agora o Covid, quando veio o Covid, isso ficou claro. Perfeito. Eu espero muito que as futuras gerações não esqueçam essa lição aprendida. Né? Com o Covid ficou claro. Né? Ninguém nunca pensou em parar. Eu vou parar o atendimento da Polícia Militar. Vamos desligar o 90? Não tem como. Pois é, né? Não tem como. Mas para que isso não aconteça, eu tenho que ter pessoas trabalhando sob boas condições de trabalho. Sim. Pessoas saudáveis, com garantia de que vão ter uma assistência médica que também não pode parar. E foi o caso. Então os médicos, fica aqui meu muito obrigado a todo o sistema médico da Polícia Militar. Os médicos não pararam. Dentista. Tivemos casos heróicos disso. Os enfermeiros não pararam. Os dentistas, eles não podiam atender, né, por questão de regra da profissão deles, eles não podiam atender. O que eles fizeram? Eles foram para um serviço que era o teleatendimento. Sim. Que parece bobagem, mas eu posso dizer de experiência, em primeira pessoa isso aí, parece bobagem. Principalmente para nós homens, né? Sim, sim. O homem, o universo feminino é muito mais inteligente do que o nosso. Elas têm muito mais inteligência emocional que a gente, elas se cuidam mais. A gente não, a gente é machão, isso aí não é nada, é uma gripe.
E de repente uma ligação de um dentista, ele ligou para mim, eu tava isolado, e a minha... Daí ele, comandante, dá uma olhadinha na sua oximetria. Aí eu fui olhar, ele falou, não, o senhor tem que ir para o hospital agora, imediatamente. Verdade. Né? Eu fui provocado por uma ligação. Mesmo conhecendo tudo isso, eu fui provocado por uma ligação de um colega de farda, um dentista nosso. E fui pro HPM, não tenho a menor dúvida que foi o HPM que salvou minha vida. Que bacana. E isso eu já disse isso para eles em eventos e todas as vezes que eu tenho oportunidade. E eu tenho certeza que fizeram isso com a vida de muitos profissionais. Sim. Então olha só, gente. O sistema médico da Polícia Militar é um diamante, e mesmo o diamante ele precisa ser polido, né? Lapidado. Claro. Precisa ser cuidado, lapidado, precisa ser cuidado com carinho. Então nós precisamos rapidamente virar essa página, achar que é um privilégio. Não é. Sim. Por quê? Por conta da natureza da nossa instituição. Se a gente fosse uma instituição que fecha sexta-feira às 5 horas da tarde e abre segunda-feira às 10 horas da manhã... Tudo bem. Tudo bem. Eu não consigo ir no médico agora, deixa para outro dia. Agora, no nosso caso, não. O nosso policial precisa, por quê? Porque ele precisa operar. Sim. É investimento contínuo, né? Sim. Agora, Bianca, assim, curiosidades, né? Primeiro, assim, você está com 32 anos de serviço. Como é que foi a sua vocação? Como é que nasceu essa curiosidade? Todos nós temos uma história, né? Para ser policial. Eu completei 34 agora, né? Dia 15 de janeiro. Alguns dias. Assim, a minha vocação, eu queria... Você tem aquela fase que você quer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E a gente é jovem, você não tinha acesso à informação como tem hoje. Hoje eu fico olhando a garotada, pega o telefone, eu mesmo, né? Pega o telefone, tem alguma dúvida, faz uma pesquisa rápida num site de pesquisa, tem acesso à informação. Quando a gente era garoto, tinha que ir lá para a biblioteca, ia andando até a biblioteca, chegava na biblioteca, pegava a fila, era atendido, pegava o livro, a moça da biblioteca recolhia as canetas, que não podia entrar com caneta na biblioteca. Aí uma hora podia tirar a cópia, outra hora não podia tirar a cópia. Uma hora podia escrever no caderno, outra hora não podia. Então, para você ter acesso a uma informação de qualidade, era difícil. Então, hoje está tudo mais fácil. E assim, eu comecei a me interessar por conta de alguns amigos meus que estavam interessados em ir para o colégio naval. E aquilo ali começou a me interessar, né? Eles foram fazer cursinho e eu não sabia nada. Não sabia nada, só sabia que eu queria fazer alguma coisa meio aventureira, algo adrenalina. Com adrenalina, e aquilo foi se encaixando perfeitamente. Aí eu prestei concursos, né, para aeronáutica, acabei indo para aeronáutica. Passou um tempo lá? Eu passei um tempinho lá. Com quantos anos? Eu tinha 17 anos. Fiz picar? Aí, 17 anos, né, aí depois quis ficar mais próximo de casa e voltei a prestar para o Barro Branco, que eu já tinha prestado, né, para o CP, tinha passado no CP também, mas... CP é o curso preparatório. É o curso preparatório. Aí eu achei que eu ia ser o Top Gun, mas daí não combinamos com os russos, né? Não deu certo ser Top Gun, mas assim, eu tive o privilégio de vir para o Barro Branco e fazer o CFO. E digo privilégio porque assim... Você é /2? Barra 2. O que é barra 2? Barra 2 é assim, porque a Polícia Militar... Que é assim, o coronel vem com a nomenclatura da P. Aí ela tá aqui para fazer as traduções. É legal. Uma colinha. O que acontece? Isso é uma tradição que surgiu lá nos Estados Unidos, lá para a década de 40, década de 50, que é de preparar os jovens já no ensino médio para as grandes universidades americanas e também para as Forças Armadas. E o Brasil trouxe essa ideia desses colégios de alto nível. Então a Marinha tem o seu, a Aeronáutica tinha o seu, o Exército tinha o seu e a Polícia também tinha o seu. Que era tudo lá na Academia do Barro Branco, mas era o curso preparatório. Era o CPFO, curso preparatório para o curso de formação de oficiais. Eu passei nos dois, hein? Que era o segundo grau. Que era o segundo grau. Que era o segundo grau. Então ele tem muitas vantagens, né? Porque
ele pega o jovem numa idade mais tenra e também você, quando ele vai por curso, o ensino militar básico já tá concluído, já está feito, né? Ele não precisa aprender a marchar, ele não precisa aprender mais sobre regulamento, ele já sabe, então ele já inicia no curso. Jamais. Já chega na graduação preparado. Mais preparado, né? Então isso aí, esse tipo de preparação eu acho bastante positivo. E tinha o ingresso direto pelo CFO também, que foi esse meu caso. Eu havia passado inicialmente no CP, mas como eu fui para outra instituição, né, abri mão. Eu lembro que meu pai me ligou, ele falou, você não vai? Eu falei, pai, eu já estou aqui. Foi assim, você vê como que é a falta de informação, né? Eu fui antes para lá porque lá chamou antes. Sim. E eu fui, eu estava tão ansioso que eu fui. E eu lembro bem que eu liguei, naquela época não tinha tanto celular, não tinha celular, né? Aí eu conversei com meu pai, eu vou ter que ir lá na Academia do Barro Branco assinar a sua desistência. Aí eu falei, eu já tô aqui, você não quer? Daí a gente teve aquela conversa, e assim, com poucas informações, né? Sim. É claro, se eu tivesse ido pro CP naquela época, eu seria da turma de 9-1. 9-1, né? teria antecipado. Onde eu tenho grandes amigos, inclusive. Sim. E teria sido uma honra e um prazer. Mas assim, o destino quis que eu adquirisse essa experiência, vim para cá. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, uma das melhores, obviamente. Não a melhor, mas... Sim, claro. No campo de vista profissional foi o melhor, sem dúvida. Eu sou apaixonado pela polícia. Porque eu vejo na polícia, e não vejo isso em nenhuma outra instituição, a seriedade. Comprometimento, que outras instituições também têm, mas aqui tem um gostinho especial. Tem algumas coisas assim que você não encontra em outros lugares, né? Que é a possibilidade de você fazer diferença na vida, positivamente na vida dos outros. Sim. Sabe? O nosso serviço é pesado, mas você tirar um criminoso das ruas, quantas vidas você não está salvando? Pois é. Você tira uma arma das ruas, quantas vidas você não está salvando? Né? Você sinaliza um acidente de trânsito, uma das coisas mais simples que um policial pode fazer, quantas vidas você não está salvando? Né? A gente não faz essas contas, né? A gente não costuma fazer essas contas. Mas, quando você vai ficando um pouco mais amadurecido, você começa a lembrar daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer por uma contingência qualquer, e você começa a fazer essas coisas. Então é muito válido, é muito prazeroso isso. Coronel, conta pra gente, né, uma ocorrência marcante, então, da sua carreira, inesquecível, assim, que te tocou bastante. Temos várias, né? São várias ocorrências, né? Mas assim, tem uma que assim, eu não sei se eu faria hoje, acho que foi um pouco o momento da época, né? Eu lembro que caiu um rio, eu trabalhava no 10º Batalhão, eu era aspirante. Lá em Santo André. Lá em Santo André, e era um domingo à tarde. E a Avenida dos Estados, ela tá há 40 anos em reforma, né? Quem mora ali na região, ou morou, sabe disso. Porque ela é muito extensa, né? Começa lá em Mauá, vai até a Marginal praticamente. Marginal Tietê. E caiu um carro dentro do rio. E tava só eu e o motorista. Daí pararam os caminhoneiros e eu fiz algo que eu não faria hoje. Talvez eu não fizesse hoje, porque... mas você age com aquilo que você... com o conhecimento que você tem na época, né? Aí eu e o motorista, nós entramos no rio lá pra tirar o camarada que tava dentro do carro. Eu lembro até hoje, era um Fusca verde. Aí. Fuquetinha suas histórias. O Fusca já tava velhinho naquela época lá, mas e quem ajudou foi uns caminhoneiros lá, com corda, um monte de coisa, ajudando a puxar e etc. Então foi um trabalho de equipe ali, dos cidadãos da época. Aquilo ali na época, eu era aspirante, aquilo ali me marcou bastante. Para falar das ocorrências politicamente corretas, eu acho que essa aí ela cai bem. Curiosidade, você me lembrou do Soldado Barbosa. Soldado Barbosa, do 2º Batalhão de Choque. Isso, que foi um pouquinho diferente da sua história. Foi. Mas o Barbosa tem um ato heróico aí em torno dele, né? Que na época, eu sabia nadar.
Embora eu não tivesse experiência, a água estava muito forte. Sim. E eu adquiri a experiência numa fração de segundo. Que eu entrei na água e a força estava tão grande que eu achei que a corda fosse me quebrar no meio. Eu não tinha essa noção. Entendi. Nunca tinha aprendido nada parecido com isso. Mas no final das contas deu certo meio na raça. Agora, o soldado Barbosa, para quem não sabe essa história, o que aconteceu? Aí se eu errar algum detalhe, você me corrija. Vivo? Não, infelizmente não. Ele faleceu nessa ocorrência. O soldado Barbosa é um soldado do 2º Batalhão de Choque. Ele viu uma moradora de rua se afogando no rio Tamanduateí, que é o mesmo rio, inclusive. Mas lá no Parque Dom Pedro. Esse caso foi lá perto do mercado, né? Não foi perto do mercado. Foi ali, foi embaixo da ponte onde passa o metrô, na Armênia. Na estação Armênia. Inclusive aquela ponte que tem ali, chama-se Ponte Soldado Barbosa. Tem o nome dele por conta disso. Homenagem, né? Que bacana. Oi? Homenagem a ele, exatamente. O que aconteceu? Tinha uma moradora de rua se afogando, ele entrou na água para salvar essa moça, ele retirou a moça, mas ele acabou se afogando. Sim. Porque ele não sabia nada direito. Aí o ato dele tem muito mais valentia do que a minha, porque na época eu sabia nadar. Eu errei em avaliar o risco. Sim. Errei feio. Mas ele nem sabia nadar direito. Então foi a informação que eu obtive, eu conhecia de vista, mas a informação que eu obtive é que ele não sabia nem nadar. E mesmo assim ele foi lá salvar essa moça. É disso que eu estou falando. PM, né? É disso que a nossa instituição é feita. E tem um detalhe interessante, né, que é um processo canônico que está tramitando no Vaticano, porque ele já teve outras situações, o Coronel Arruda sabe muito bem dessa história, né? É o único, eu posso estar enganado, mas eu conversei com um padre recentemente, quem me atualizou disso foi ele. É o único brasileiro atualmente em processo canônico. Olha. Tá? Isso aí eu tô não dizendo, só por causa dessa ocorrência, como outras. Porque assim, obviamente eu não sou especialista em direito canônico. Mas, quando você tem um milagre comprovado, com base numa intercessão de uma pessoa, daí começa o processo. E me parece que é o caso dele. Alguém pediu a intercessão dele, foi atendido. E ele está sendo feito esse processo no sentido dele ser canonizado. Se isso aí acontecer, vai ser um duplo privilégio para a instituição. Primeiro de ter um herói. Um herói nesse naipe, né? De uma pessoa que se sacrifica dessa forma. Sim. Por outro ser humano. Eu não consigo imaginar nada mais heróico do que isso. E você ter um policial militar que foi canonizado. Né? Então, eu Brasileiro. Brasileiro. Né? Então, essa ponte chama Cabo Barbosa e merecidamente. Bacana, né? Ô Bianca, você sabia que a Polícia Militar é a maior instituição militar, polícia militar do Brasil, não é? Hoje nós estamos aí com um orçamento em torno de quanto? Olha, o nosso orçamento gira em torno de 8 a 11 bi. Mais do que alguns estados do Brasil. Mais do que alguns estados. Se nós fôssemos um estado, se eu errar, eu vou errar por pouco, nós teríamos o 7º orçamento, o 8º orçamento. Para ter ideia da magnitude da polícia, né? Em São Paulo, né? Hoje, em alguns números, assim, em termos de efetivo, em termos de viaturas... assim, nós temos... Por cidadão, né, que está nos vendo, né? Cidadão que está nos vendo, olha só. A gente mede através da nossa demanda. Perfeito. Tá? Então, nós temos hoje 80 mil policiais. Para ser exato, 79.600. Isso é muito se comparado com outras polícias. Mas não é muito se comparado com o tamanho da nossa demanda. São Paulo, né? Você tem que lembrar que nós somos a polícia ostensiva, e a polícia ostensiva de qualquer lugar do mundo, ela precisa ser maior, porque ela tem que ter uma presença física. E você está dentro de um estado que é um país, né? Nós estamos falando aí de 46, 47... Eu digo até mais, né? A gente planeja sempre as nossas operações, sempre a nossa demanda para mais de 50 milhões de habitantes. Assim, para o cidadão paulista, ou quem mora aqui em São Paulo entender, olha só, nós estamos agora fazendo o planejamento do carnaval.
Aliás, nós estamos veiculando aqui nessa semana do Carnaval. É Depois mesmo? nós vamos perguntar um pouquinho. Então Vai alguns dias antes Tá. do Carnaval, né? É. É que é gravado, viu, gente? Então aqui, coloca em preto e branco depois pra nós. Mas é gravado, então vai ao ar aqui um pouquinho antes do Carnaval. Não podemos falar Mas, depois então- do Carnaval um pouquinho. Tá. Mas fica à só, vontade. só para você ter uma ideia. Carnaval do Rio de Janeiro, 1,5 milhão de pessoas. O carnaval ali no Rio de Janeiro. Carnaval de Salvador, que há pouco tempo atrás era o maior do Brasil. 2,5, 2,8 milhão de pessoas. Carnaval de São Paulo, nós estamos nos planejando para atender 15 milhões de pessoas. Você viu o tamanho. Então, essas são as dimensões. Então, a Polícia Militar, o efetivo da Polícia Militar precisa ser, inclusive, bem maior do que é hoje. Né? Não temos nenhuma mania de grandeza, não. É porque a gente tem que atender o cidadão. E como que fica essa divisão, assim, a demanda do carnaval com as ocorrências, com a demanda normal da rua? Tá, é muito legal a sua pergunta. A gente trabalha de forma... Nós temos algo chamado um Sistema 190. Né? Então, me fala o nome de uma amiga sua aí, qualquer uma amiga sua. Bárbara. A Bárbara. A Bárbara disca 190. Eu não sei onde a Bárbara mora, mas se ela mora no estado de São Paulo, eu preciso dar a mesma qualidade, ela morando na capital, num bairro chique, ela morando na capital, num bairro periférico, ou ela morando lá numa cidade pequena de 5 mil habitantes no interior. A gente trabalha, a gente chama isso de universalidade. A gente trabalha para dar o mesmo atendimento Perfeito. para ela. Esse mesmo atendimento a gente chama de tempo-resposta. Então, assim, é chegar em alguns minutos. Sim. Né? Então, chegar em 4 minutos. Para você ter ideia, o que aconteceu nas escolas o ano passado. A Polícia Militar chegou em 3 minutos na primeira ocorrência. Suzano. A primeira ocorrência foi... Não, em Suzano foi alguns anos atrás. Ah, tá. Nós tivemos uma ocorrência na Vila Sônia. Na Vila Sônia. E depois nós parece. tivemos uma ocorrência no Sapopemba. Vila Sônia, Zona Oeste, e Sapopemba, Zona Leste da capital. Nós chegamos em menos de 4 minutos em todas nessas ocorrências. Menos de 4 minutos é um tempo que nem em Nova York você tem. Né? Chamando a polícia lá. Então isso é motivo de orgulho pra gente. Só que para você fazer isso acontecer é muito trabalho, muita gente trabalhando, muito recurso. Mas voltando lá na sua pergunta, nós trabalhamos utilizando as forças de reservas que a gente tem para evitar impactar o menos possível 190. Às vezes é impactado, às vezes é impactado. É por isso que a gente não gosta quando você tem interdição de via. O cara quer se manifestar e vai lá e interdita a via. Aí eu tenho que deslocar policial lá para sinalizar. Todo policial que se desloca, eu estou perdendo capacidade no 190 também. Eu estou prejudicando a Bárbara. Então a Bárbara está lá na casa dela, assistindo televisão, e aquela interdição de via que está acontecendo, ou aquela outra, algum tipo de quebra da ordem que está drenando o policiamento, está prejudicando ela e ela nem está sabendo. Por isso que eu peço o apoio da Bárbara para a Polícia Militar de São Paulo. E aí, por exemplo, assim, aí. a gente tava falando dessa questão em números do policiamento. Cada região, por exemplo, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, tem uma quantidade de batalhões, Acho uma que quantidade É bom X falar da de estrutura, policiais? né? Tem. Ou é, por exemplo, Zona Leste tem mais policial, Zona Norte tem menos? Ou como que é? É tudo igual? Não, nós temos uma regra, isso é bem legal, é uma regra já antiga. Ela deve estar aí por volta de... Deve ter uns 15 anos mais ou menos. É uma regra muito inteligente, que ela leva em consideração vários fatores. Mas o principal fator é a população. Então, assim, é um exemplo meio espontâneo, mas para quem está em casa entender. Se eu tenho uma cidade com 150 mil habitantes e uma cidade com 80 mil habitantes. Em tese, o número de policiais militares que tem na cidade de 150 mil habitantes é quase o dobro do que tem aqui. Sim. É por conta da população. Então a distribuição não é aleatória. Ah, eu gosto mais daquela cidade, eu gosto mais daquela. Ah, eu nasci naquela ali. Aquele ali eu tenho um amigo. A minha amiga Bárbara mora ali. Eu vou colocar mais... Não é assim. Sim. Né? Muita gente acha que é. Muita gente mesmo acha que é, mas não é. Eu tenho um critério técnico. Outras coisas influenciam também. Importante. Por exemplo, você tem uma área onde você tem os indicadores criminais estão muito baixos.
A gente fala muito, né? E às vezes eu vejo, eu conversei, para você só fazer um parênteses, né? Eu conversei com uma corretora de imóveis esses dias, dela tava falando para mim assim, aí eu fui conversar com um casal, aí o casal perguntou para mim, esse bairro aqui é seguro? Daí, ela contando, né, a conversa dela lá, daí ela falou assim, esse bairro, minha querida, você tá em São Paulo tem que tomar cuidado. Poxa. Aí eu achei interessante essa conversa, mas é o que tá na cabeça das pessoas, Sim. Mas não é o que tá na realidade. O estado de São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. É verdade. Se o Brasil tem problemas com segurança, isso é um fato, é porque São Paulo está mergulhado dentro da legislação brasileira. Eu tenho certeza, conhecendo o nosso estado como eu conheço, eu tenho certeza que se nós tivéssemos a liberdade que tem os estados membros dos Estados Unidos de fazer a sua legislação penal e a sua legislação penal, São Paulo estaria voando. Voando. Sim. Né? Mas nós não temos essa liberdade, o nosso modelo é diferente, então a mesma legislação penal que serve para São Paulo serve para qualquer outro estado. Aliás, a legislação é tão fundamental, né, para a atividade policial, como outros tipos de controle. Mas é legal falar, para o cidadão saber, nós temos muito a conquistar ainda na área de segurança pública, temos muito a conquistar, mas o estado de São Paulo já é o estado mais seguro do Brasil. A cidade de São Paulo é mais segura do que Nova York. Acho que a gente tem que divulgar mais porque, isso. Né? Importante. Porque os indicadores de homicídio de São Paulo são menores do que o de Nova York. Isso é coisa que o paulista não sabe. Não sei, eu tô aqui Ele vai passear, ele sai daqui de São Paulo, divide lá a passagem aérea em 10 vezes, divide o hotel em 10 vezes para ir passear em Nova York, para ir passear em Miami, fazer compra em Miami, e ele fala lá em Miami, fala, São Paulo tá difícil, nossa, como tá difícil. Só que os indicadores de crime em São Paulo são menores do que de Miami. Isso é fato, isso não é... o comandante-geral tá falando. Não, isso são números. São números, são fatos. É o que a gente tava falando Exatamente. nos bastidores, né? Que eu falei, Aliás, tem um toda uma detalhe, estatística, detalhe né? até pegar o seu gancho, um detalhe interessante. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Há mais de 10 anos nós fomos em missão para visitar a polícia de Nova York. Né? E eu trabalhava na comunicação social naquela ocasião, e nós fomos mostrar o Copom Online para a polícia de Nova York naquela versão. Isso foi em 2010. Eu falei, tem que mostrar isso para a comunidade brasileira de Nova York. Porque a maior comunidade brasileira fora de São Paulo está em Nova York. Né? E a gente ia ter uma reunião de 40 minutos. Nós ficamos, não estava falando com vocês? Sim. Nós ficamos 4 horas conversando com a polícia de Nova York para eles terem ideia. Isso está documentado. Tem esse vídeo, vou postar depois. Primeira polícia que falou o seguinte, a primeira polícia do mundo que vem aqui não só para pedir alguma coisa, mas sim para compartilhar tecnologia com a gente. Isso foi um orgulho muito grande, que é importante a gente falar para o brasileiro, para o cidadão, o nível de maturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque acho que a maioria das nossas estatísticas são contabilizadas pelo Copom, né? São contabilizadas pelo Copom. O Copom está ligado à coordenadoria operacional da PM, que é quem compete fazer essas estatísticas no âmbito da Polícia Militar de São Paulo. Certo. Né? Então aí você vê, nós temos essas estruturas todas, que é dividida em comandos, né, comandante? Comando, especializados. Isso. Então, você não tem curiosidade de saber se a Polícia Rodoviária é da PM ou não? Se a Polícia Rodoviária o quê? Se é da PM ou não? Nosso vigilante rodoviário lá, né? De tanto tempo. Conversamos com ele. Mas... E aí a gente estava até conversando nos bastidores. Aí, no fim do ano, vocês pegam todas essas estatísticas para 2023. Aí vocês vão contabilizar tudo para traçar novas estratégias para 2024. Assim, a gente não faz só no final do ano. Isso é feito semana a semana. Olha! Né? Então, semana a semana. E tem alguns casos de alguns capitães, comandantes de companhia, que ele faz diariamente a estatística. Ele compara o dia de hoje, por exemplo, dia 20 de março de 2024 com o dia 20 de março de 2023. Ele faz essa comparação. Então, ele vai fazendo essa comparação, está dia a dia. Mas o padrão normal é de semana. Daí você faz reuniões semanais para saber onde é que você tem que atualizar o policiamento. Então, quando você vê uma viatura passando na rua, aquilo não é aleatório, né? Pode até ser se a viatura estiver indo atender uma ocorrência. Então, se a Bárbara ligar 190, a viatura para o patrulhamento
e vai atender a Bárbara. Ela termina o atendimento, ela retorna para o patrulhamento. Esse patrulhamento, ele tem uma lógica de percurso. Essa lógica de percurso é dada pelos indicadores criminais. Então, se você... mas eu não vejo viatura passando na minha rua. Excelente. Significa que os indicadores da sua rua são baixos. Ou não tem crime registrado na sua rua. Então, a viatura não vai passar. Por isso que é importante registrar a ocorrência, né? É isso aí. Qualquer tipo de ocorrência. Então, você registrar as ocorrências, porque é através do registro que a polícia fica sabendo onde houve a ocorrência. E o que acontece muito é que as pessoas não registram adequadamente. Sim. Não colocam o endereço certo. Vai fazer um boletim de ocorrência, perdeu o celular, ou teve o celular furtado. Ela não coloca lá o endereço, coloca o da casa. Não do local onde ela acredita que ela foi furtada. Então isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Que é feito o que nós chamamos de mapa de calor. Né? É um mapa criminal. Então você imagina que essa mesa aqui, vamos falar da cidade de São Paulo, vou pegar só um exemplo. Ou vamos falar da região metropolitana inteira, com a cidade de São Paulo. Essa mesa aqui é a região metropolitana de São Paulo. Aqui tem 20 milhões de pessoas. Aqui é a capital... Guarulhos, Osasco, ABC e região de Mogi, região de Mogi. Então você vai colocando essas forças, vamos dizer assim, viaturas policiais, vai distribuindo onde tem mais indicadores criminais. Isso que eu volto lá naquela minha pergunta, né? Como que é essa distribuição? Então, daí é feita a distribuição. Então, no estado de São Paulo, nós temos alguns lugares que você tem um apagão de crimes. Isso é muito legal. Então você tem aí no estado de São Paulo, vamos arredondar para 48 milhões de habitantes por aí, você tem em torno de quase 10 milhões, um pouquinho menos, 9 milhões e pouco de pessoas que vivem em locais onde a criminalidade é um apagão, não tem nada, não tem mancha criminal ali. Isso é muito bom. Então isso é muito bom. A maioria delas estão em áreas do interior do estado de São Paulo, mas tem algumas ilhas de excelência também na cidade de São Paulo. Então é óbvio, você vai colocar onde precisa mais. É como na medicina. Tá muito com a demanda, né? Você vai colocar mais médico. Olha, naquela escola, naquele hospital ali, perdão, a demanda está caindo. Então coloca mais médico onde tem mais demanda. É assim que funciona. A gente vai trabalhando com os dados estatísticos, né? Desenvolvendo as atividades operacionais. Hoje nós temos algumas operações em andamento, né? Uma delas várias. É Impacto, né? Operação Impacto. Fala um pouquinho das principais operações aqui para a gente saber. Tá. Inclusive nós estivemos fora do estado, né? Que é uma situação inédita, né? É uma situação inédita. Isso é muito bom explicar. A nossa polícia está tomando fora. Mas por quê? Ele vai explicar. Olha só, isso a gente... É por isso que eu digo, a polícia, a polícia ela tem que ter uma visão cada vez mais nacional. 360, né? Se você encurta a polícia, na verdade você está indo na contramão da história e na contramão do crime que você quer combater. Que hoje é dinâmico. Exatamente. Então hoje, o camarada, o crime organizado, ele tem conexões na América do Sul inteira. Sim. Na Europa, na África. Então um celular que é furtado no centro de São Paulo, daqui uma semana ele está lá na África, sendo utilizado lá na África. Então se eu tiver uma mentalidade territorial, uma mentalidade pequena, eu não consigo entender esse crime. Então dentro desse critério nós começamos algumas conexões com a Polícia Militar do Paraná, com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Então hoje nós temos uma conversa muito forte com as polícias militares dos estados do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E temos feito operações conjuntas em todos esses estados. Então veio o pessoal do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, eles vieram operar aqui em São Paulo. Foi a primeira operação. Fizemos uma operação na cidade de Santos e fizemos uma operação na cidade de Presidente Prudente. Já havíamos feito uma operação no Paraná, na cidade de Guaíra. Guaíra é uma cidade que fica... tem uma tríplice fronteira e divisa ali na cidade de Guaíra, uma cidade do Pará. Do Paraná. Onde você tem a divisa com Mato Grosso do Sul e a fronteira com o Paraguai. Então fizemos uma operação lá em Guaíra, no Paraná. Fizemos uma operação no principal porto do Paraná, que é Paranaguá.
Depois fomos fazer uma operação no Mato Grosso do Sul, em várias cidades da divisa do Mato Grosso do Sul com a Bolívia e Paraguai. Né? Então a rota foi operar lá. Isso é legal porque amadurece o policial. Uma coisa é eu falar numa aula ou numa palestra de que o crime é transnacional, que não sei o que lá. Agora, quando o policial ele vai até o local e ele vê uma plantação de maconha do outro lado da divisa, ele fala, caramba. Isso impacta aqui na o policiamento rodoviário, por exemplo, segundo o DPRV? O policiamento rodoviário, o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo, ele é o órgão de polícia que mais apreende droga no Brasil. Exatamente. Nós tivemos um aumento na apreensão de drogas por conta da capacitação desses e da vontade desses policiais aí, de mais de 48%. Que bacana. Então, o ano passado nós batemos recorde de apreensão de droga. Isso é positivo, porque você tira recurso do crime organizado. E o crime organizado, ele compra arma, ele compra mais droga, ele corrompe pessoas com dinheiro. Então, se você tira recurso financeiro do crime organizado, você está favorecendo toda a comunidade. Sim. Todo mundo que está nos ouvindo agora. Qual a pergunta que você fez? Que eu ia perguntar, as operações, elas são frutos de investigação? Tipo, você não tô entendendo por que não vai pra... Qual a diferença de operação da Polícia Civil pra Polícia Militar? Que a Polícia Civil fala muito de operação. Mas a gente vai fazer essa diferença. As duas instituições fazem operações e nós fazemos operações conjuntas também. Na atualidade, a gente trabalha muito bem em parceria. Sim. Né? Bom, legal falar isso. O delegado-geral é uma pessoa extremamente esclarecida, um grande amigo nosso, né? Nós temos uma grande admiração pela Polícia Civil, o delegado-geral tem uma grande admiração pela Polícia Militar, e assim, a gente não enxerga fronteira nenhuma entre as instituições, muito pelo contrário. A gente conversa muito em parceria. E hoje nós temos também um parlamentar, né, que é policial, né, secretário. Sim, o secretário, que é a pessoa que faz todo esse link, que propicia esse link. Se não tivesse essa vontade política, né? Ia ser difícil essa integração. Mas acontece essa combinação até por conta do secretário, do governador, que nós estamos alinhados com a política deles. Né? Isso faz com que as polícias produzam mais. Os números estão aí, para dizer. Né? Número, para quem não está dominado por nenhuma narrativa, número é soberano. Né? Exatamente. O número é soberano, ele está ali. Não, e o investimento, né, o apoio institucional, né, tanto do atual governo quanto do secretário, é fundamental para essa diferença. Né? Sim. Porque você, em outras situações, toda vez que você quebra paradigma, as pessoas ficam de olho para ver se vai dar certo ou não. Sim. Então nós estávamos falando agora de uma operação que levou policiais militares a apoiar a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, lá no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque boa parte das drogas vem de lá. Então, quando essa droga ela entra no estado de São Paulo, eu já estou perdendo. Você concorda? Então, se eu consigo bloquear isso antes que ela entre no estado do Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná, não é uma vantagem? Claro. E não é trabalho meu proteger você, a Bárbara, o Sofner? É trabalho meu. Então, eu não preciso esperar chegar. Então, isso é um trabalho de inteligência. Sim. Mas é uma quebra de paradigma, porque nós sempre aprendemos que a nossa responsabilidade é esse pedacinho, esse quadradinho aqui, não é mais assim. O crime transnacional, o crime nacional, ele acaba entrando nessas fissuras que tem entre as instituições, que às vezes não se conversam. Então hoje, o comandante, imaginemos que eu e o Sofner somos comandantes de companhia. O Sofner em Minas Gerais e eu em São Paulo. Antigamente a conversa entre a gente era muito pequena. Hoje existe uma determinação de que isso aconteça, reuniões. Porque o problema que afeta ele lá na cidade do lado em Minas, me afeta também. Então, a gente não pode ter essa visão limitadora, muito pelo contrário. Exatamente. Esse dinamismo é fundamental. E a tecnologia em tudo isso? Inteligência artificial, a polícia Copom, o próprio Copom, como que tá essa questão aí? Olha, fala um pouquinho do Copom também, que é muito legal, né? O cidadão não tem ideia do que é um 90, pensa que é um telefone que a gente atende, né? Não, eu imagino que é tipo um fone de ouvido e uma tela de computador. Não deixa de ser. A tecnologia, a Polícia Militar é pioneira em várias áreas de tecnologia. Nós temos aí um departamento muito
já antigo, com mais de 40 anos na área de tecnologia. Então, quando você ainda não tinha computadores aí nas mesas de muitas empresas, você já tinha computadores na Polícia Militar. A Polícia Militar é o segundo grande vetor de tecnologia do país, onde nasceu. O primeiro foi o sistema bancário, foram os bancos. Então, os grandes bancos que começaram a colocar tecnologia nos seus processos. E a Polícia Militar, não só de São Paulo, mas também de outros estados, por conta dessa necessidade de atender o 90, que começou a organizar isso com TI, com tecnologia, com computação, basicamente. Então hoje você tem 2 grandes focos de utilização de tecnologia na área de segurança. O primeiro é a interface da polícia com o cidadão. Então vamos lá, você há muitos anos você pode discar um 90 e você já vai ser atendida por um policial militar. Esse policial militar ele tem que falar com uma viatura. Então vamos supor que o software ele está na rua, eu sou o Copom e você é a pessoa que está precisando. Você precisa se comunicar comigo e eu preciso me comunicar adequadamente com ele. Em tempo real. Em tempo real, porque toda informação para ele que está na rua é muito importante. Eu sempre cito o exemplo em aula, eu sempre falo o seguinte, você saber qual banco está sendo roubado, às vezes a pessoa está nervosa, ela fala é o banco X, mas não é o banco X, é o banco Y, que fica a 8 metros daquele ali. Para ele faz toda a diferença do mundo. A hora, que ele a hora que ele vai atender essa ocorrência. Esses 8 metros aí pode salvar a vida dele se ele tiver essa informação. Então eu preciso de qualidade de informação rápida e ao mesmo tempo de qualidade. Não posso passar bobagem para ele. E envolve muita tecnologia nisso. Porque às vezes você até em outro lugar, até em outro estado, liga para mim e eu tenho que me comunicar com ele. Isso é comum. A pessoa tá lá, foi passear lá no Nordeste. Tá lá na praia. De repente recebe um alerta no celular dizendo que entraram na casa dele. A mãe dele tá sozinha lá. Ele liga para a Polícia Militar. Nesse momento, todo mundo liga para a Polícia Militar, até nossos críticos. Exatamente. Aí liga para a Polícia Militar. Então eu tenho que fazer essa interface com qualidade e mandar uma viatura lá para cuidar. Veja qual está mais próxima daquele endereço. Hoje o policial na tela dele, o policial que atende a sua ligação, ele cadastra essa ocorrência e na tela ali do Copom ele já vê qual viatura está mais próxima. E aí é aquela cena que a gente vê em filme no radinho, o policial na viatura. Aí já fala no rádio, olha, tá acontecendo isso, e vai munindo o policial dessas informações. Então tem que ter muita tecnologia para isso. Porque o estado de São Paulo ele é grande, é um estado do tamanho um pouco menor que a Alemanha, é um estado do tamanho da Inglaterra, do tamanho do Japão. 645 municípios. 645 municípios. O relevo, tem a parte do Planalto, mas tem também algumas áreas onde hoje no estado de São Paulo não tem área onde que você... A onda de rádio nossa não chegue, digital não chegue. Exatamente. Parece uma coisa simples, mas não é. Quantas vezes você, alguns anos atrás principalmente, você andando, viajando aí, o seu celular não funcionava e você já ficava ansioso. Meu celular! Agora você imagina não ter o rádio de uma viatura para operar numa operação, numa situação emergencial, que você está socorrendo alguém ou atendendo uma criminalidade, enfrentando um crime. Por isso que a utilização da polícia tem que ser consciente, né? O problema de trote, infelizmente, ainda existe. Diminuiu bastante, né? E o próximo passo de tecnologia nosso, que inclusive o próximo passo, que já foi dado, ele já está funcionando, é você ter um volume de grande massa de câmeras à disposição da polícia. Isso já está sendo finalizado essa semana. É a Muralha Paulista. É a Muralha Paulista. Então a Muralha Paulista não é uma muralha, obviamente, de pedra, é uma muralha digital. De inteligência, uma muralha digital. Então hoje, se entra um carro roubado por uma estrada paulista, aqui no nosso estado, nós já temos condição de monitorar isso. E já avisar o 90. Nós acabamos de fechar... convênios para termos acesso às câmeras do metrô. Vamos ter as câmeras da CPTM, câmeras colocadas no centro de São Paulo, com reconhecimento facial. Então tudo isso vai agregando ferramentas para o patrulheiro e também para o colega que está ali no
no Copom. Né? E você falou de inteligência artificial, isso tudo é feito com inteligência artificial. Porque antigamente, aproximadamente uns 15 anos atrás, e tem pesquisa a respeito, uma pessoa ela consegue olhar 8 câmeras. Isso. Quando eu digo olhar, não é só ficar lá que nem ali parado olhando. Aí você pôr 50, ele olha, mas olhar com qualidade, saber o que está acontecendo, achar alguma coisa. Falar, essa moradora ela não é daqui desse condomínio, o que ela entrou aqui? Quem é essa pessoa? Isso é olhar. A pessoa conseguia fazer isso só com 8 câmeras, mas era o limite operacional de um ser humano. Agora com inteligência artificial, eu posso fazer diferente. Eu posso ter 1000 câmeras e ter um operador só para 1000 câmeras. Porque a inteligência artificial é que vai fazer esse filtro. Então, nós estamos procurando software. Né? De óculos. Estamos procurando software de óculos. O que eu faço para o equipamento? Eu coloco a foto do software e o equipamento vai buscar o software pela cidade. Olha. De repente aparece ele andando no shopping, tomando um café, ou parado no trânsito, ou entrando no metrô. E daí eu, o operador do Copom, recebo o alerta, falo, o software está ali. Exatamente. Mas a gente estava procurando ele para chamar para o churrasco. Agora, o software está ali, já chama ele para o churrasco já. Agora, pro cidadão, quando a gente liga para 190, qual o primeiro passo, assim, que a gente tem que dar? Qual, assim, porque às vezes você tá sem tempo, ou sei lá, a mulher, às vezes, essa questão do feminicídio, violência doméstica. Qual a primeira informação que a gente tem que dar pro pessoal do Copom? Muito bem, muito legal você falar isso. Eu aproveito para falar algo que eu estava esquecendo, que é o aplicativo. Isso. O aplicativo do 190. Então, Jura? você tem a Polícia Militar tem um aplicativo, né? Você baixa, quem está nos vendo aí, baixa esse aplicativo. Nesse aplicativo está lá 190 SP. Esse é o aplicativo da Polícia Militar de São Paulo. Android e iOS e Os Android. dois. Aí o que acontece? Você baixou esse aplicativo, você nem precisa discar 190. Olha só que bacana. Você pode chamar a polícia sem discar 190. Com 2 toques ali, você aciona a polícia. Às vezes você está numa situação emergencial e não tem como falar. Você está... No porta-mala de um carro. Você está no porta-mala de um carro, foi sequestrada. Você não tem como falar. Você está sendo vítima de violência doméstica. Como é que você vai falar? Isso é muito importante. Então você tendo o aplicativo, você coloca lá. Esse aplicativo ele é legal, que ele está focado também na comunidade escolar. Então vamos supor, um pai está sabendo que tá uma conversa lá de algum tipo de violência lá na escola do filho. Tá lá no aplicativo 90 o espaço para você fazer esse tipo de denúncia. Surdo-mudo. Então, é uma interface completa com todos os grupos sociais aí nós temos. Então tá lá no seu aplicativo. No caso específico da mulher que você falou, nós atendemos as ocorrências. O nosso pessoal, nós temos um treinamento específico para a Lei Maria da Penha. Temos vários programas preventivos que eu acho muito legal. Esses programas preventivos, eles tiram o agressor do anonimato. Eu explico isso. Então tá lá o agressor, ou uma agressora, mas notadamente agressores, né? Na sua maioria, estatisticamente falando. Ele recebeu me fugiu o nome agora, mas ele recebeu uma ordem judicial. Uma notificação. Uma notificação, uma medida protetiva. A medida protetiva, isso. Então a mulher tem uma medida protetiva contra um namorado, ex-marido, bom, não importa. Normalmente esse camarada ele recebe aquilo ali numa carta registrada, ou o oficial de justiça entrega na mão dele, ou ele vai lá no fórum receber. Aquilo ali não tem um impacto emocional pro camarada. Por isso que você tem tanta desobediência das medidas protetivas. Agora, quando vai um policial lá na casa do camarada, toca a campainha. Esse programa existe, tá? Toca a campainha. O camarada atende. Cidadão. Ele fala, amigão, você tá ciente dessa medida protetiva aqui, que você não pode chegar perto da Bianca mais? Tem que ficar a 300 metros da Bianca. Ele já tá sabendo, mas ele não tava sabendo. Então, faz um favor. E é assim mesmo, o policial é treinado para isso.
Ó, então faz o favor e tal, assina Assina aqui. Fica ciente disso, ajuda a polícia, não chega perto dela. Isso tem um impacto psicológico totalmente diferente na cabeça do cara. Sim. Porque ele fala, cara, a polícia veio aqui na minha casa, se eu ir lá chegar perto da Bianca, eu tô ferrado. Então isso, a reincidência é quase zero. Bacana, hein? Reincidência é quase zero. Então esses programas eles são interessantes porque você coloca prática nas medidas protetivas, nas ordens judiciais. Não fica aquele negócio impessoal, superficial do papel. Esse é o grande pulo do gato. Você personaliza. Sim. O camarada ele sai da zona de conforto, mas principalmente ele deixa de ser um anônimo para aquela ordem judicial ali. Isso é fantástico. Então, e é bom para todo mundo. É bom para ele, porque ele não vai cometer nenhum crime. É bom para ela, que também vai estar protegida, que é o grande objetivo do programa. E no próprio aplicativo tem o botão de pânico na medida. Tem o botão de pânico. Na medida protetiva. O botão de pânico é para as mulheres que já têm medida protetiva. Entendeu? Então o botão de pânico não é para todos ainda. Tá? Até para evitar o mau uso. Claro. Né? Mas o botão de pânico é para quem já tem medida protetiva. Então imaginemos aqui a Bianca, ela tem uma medida protetiva contra o fulano. Aí ela pode baixar, ela tendo a medida protetiva, ela pode colocar no aplicativo e ela vai ter o botão de pânico. Quando ela aperta o botão de pânico, já cai na tela do Copom e o Copom já informa o policial mais próximo. Que é o mesmo sistema de ligar, né? Por quê? Daí você, no seu botão de pânico, obviamente, vai ter lá a sua localização e o policial recebe a sua localização. Isso sem uma palavra ser pronunciada. Botão de pânico, apertou, tem medida protetiva, a polícia vai até o local onde você está. Pô, isso dá uma segurança muito grande. Então você tem um universo hoje... Vocês já têm esse número contabilizado, assim, de quantos chamados mais vocês recebem por aplicativo ou por 190? Nós temos aí já contabilizados algo em torno de uns 8 mil chamados desse botão de pânico. Mas ainda tem muitas mulheres que elas podem ter o botão de pânico instalado, mas elas não instalaram ainda. Nós temos um universo aí, pela minha última atualização, acho que está em torno de 12 mil mulheres, 14 mil mulheres instalaram, e eu tenho um universo aí de mais de 80 mil mulheres que podem instalar. Olha só. Então, uma informação, uma conversa como essa ajuda a divulgar isso. Eu nem sabia do aplicativo. Pois é, então. Tá vendo? Então, e se eu ligo pro Copom, eu não sei o que eu tenho que falar. Se é onde que eu tô, o que tá acontecendo. É assim, quando você liga para o 90, você vai ser atendida por pessoas preparadas. Não é aquelas gravações, né? Não. Aliás, tem uma norma de atendimento no primeiro toque. Eu tô falando com uma pessoa mesmo, Sim. um policial. Não é maquininha, não. Pelo amor de Deus. Falar com máquina é... Nossa. Não é robô, não. Não é robô. Não é robô. É gente de carne. Então é assim, quando você diz com o 90, você é atendido por uma pessoa que foi treinada para isso. Então ela vai te fazer algumas perguntas chaves. Então mesmo que você... Por que você não precisa estar preocupado em saber o que você vai dizer? Porque a pessoa vai te perguntar. Ela vai te fazer algumas perguntas específicas sobre aquilo. Qual que é o seu nome? Onde você está? O que está acontecendo? O agressor está aí perto? Você está vendo? Não estou vendo, acabou de acontecer. Então, ela vai fazer essas perguntas. Existem alguns casos aí muito interessantes sobre isso. Sim. Sobre as perguntas que o operador lá do Copom ele vai fazendo, que às vezes resolve o seu problema, salva a sua vida. Né? Criança engasgada. Exatamente. Não dá tempo de chegar uma viatura, a criança está roxa. O operador do Copom já começou, faz isso, temos inúmeros casos disso. Sim. Tem um caso muito emblemático de uma criança que estava numa situação de sequestro, alguma coisa, não lembro, né? E ela estava escondidinha ali dentro de um móvel e tal, e falando devagarzinho, assim, sabe? E o policial identificou que não era trote, que era verdadeiro, né? Eu lembro que eu estava na comunicação, isso daí deu até um ibope, porque graças ao que a criança foi falando ali, e o policial estava com esse tato de perguntando, nós mandamos a viatura e resolveu o problema. Eu lembro desse episódio. Você lembra desse episódio? Acho que tem até a gravação, até hoje. Né? Até hoje, é muito bacana. Tem a gravação. Aí entra o talento da pessoa que está atendendo. Né? Sim. Mesmo uma voz de criança, que alguém sem experiência poderia achar que era um trote, mas ele teve esse feeling, como você falou. Sim. Esse talento de identificar que não era um trote, era uma situação real.
Olha, essas informações elas são fundamentais para o cidadão saber realmente desse nível de tecnologia que existe. Já vou baixar meu app. E já baixa o app aí justamente para a gente saber. Nós já estamos caminhando para o fim, mas seria interessante também, já que nós estamos no período aqui de carnaval, 2 assuntos importantes, né? Uma que o Instituto ProPM está diretamente ligado com a saúde, né? Nós tivemos recentes contratações de médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos, se não me engano, né? Como é que foi esse processo? Como que foi essa vitória, né? Porque eu entendo que foi uma luta e o governo realmente afiançou que é tão importante para a gente. Olha, primeiro o nosso agradecimento ao governo do Estado de São Paulo e à Secretaria de Segurança Pública, porque sem essas decisões políticas, nós não conseguiríamos fazer os concursos e nem chamar todo mundo que foi aprovado. Então fica aqui o nosso agradecimento que eles tiveram a sensibilidade de entender tudo aquilo que a gente falou no começo da conversa, que é da importância de uma instituição como a nossa ter a sua saúde que opere para e passo ali com ela. Eu não posso ter uma saúde que de repente, pessoal, eu vou... tá chovendo demais, eu vou parar, eu vou paralisar as minhas atividades aqui. Não pode, porque a gente não para. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Então, foram contratados médicos. É um concurso que já vinha sendo protelado já há muitos anos, ou protelado em 100%, ou aquela protelação parcial, né? Que você tem ali 40, 60, 80 vagas e completa 8, 10, 12... Isso vai acontecendo. Daí o que estava acontecendo? Nós estávamos perdendo os médicos. Sim. Né? Estávamos perdendo o médico. Porque às vezes a escala fica muito pesada, o médico ele acaba desistindo. Agora não. Agora nós equalizamos as escalas, nós contratamos médicos, nós contratamos dentistas, veterinário, como você falou, porque nós temos os cachorros e os cavalos, né? Não podemos esquecer disso. Nós temos um corpo de veterinários também, aliás, muito competente, que cuidam dos nossos animais, né? Tanto os cães quanto os nossos cavalos. E, enfim, isso foi muito bom porque nós zeramos a fila. É claro, existe um calendário, mas aquela fila parada para atendimentos nós conseguimos zerar. E outro sucesso muito grande, eu reputo como talvez um dos mais importantes, tendo em vista a importância do tema, nós conseguimos zerar a fila de quem quer atendimento para a saúde mental. Isso é fundamental. Então, zero fila. Então, se a pessoa, nós fizemos um contrato, teleatendimento, né? Que é algo moderno, algo que você vê nos grandes hospitais do mundo, o teleatendimento. Não é nenhuma aventura do nosso sistema, não. É algo muito consolidado no mundo inteiro. E nós estamos fazendo isso. Isso eu achei muito legal. Fiquei muito, muito feliz com essa iniciativa do nosso sistema de saúde mental, que é o SISMEM. Então, hoje, o policial militar que quer, e você conhece bem o nosso meio, nós precisamos... A gente quer ser forte, e somos, para fazer o que a gente faz. Mas também tem aqueles momentos de se cuidar, eu diria assim. Então, o policial militar que precisa e que ele vê que ele tem necessidade, ou então algum colega que indica o outro colega porque identificou que ele está precisando, hoje é zero a fila. Que bacana. Isso é muito legal. E a gente tem dado muito apoio lá também. Com muito obrigado, eu agradeço, né? Eu sei, conheço o trabalho de vocês. E eu só tenho a agradecer ao Instituto. Sim, é sempre de uma forma complementar, viu, Bianca? Né? Não é nossa... Mas a gente tem... E sempre fui um incentivador do Instituto, tá? Isso é muito bom. Todos os lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar, ou de comandar, ou de subcomandar, eu sempre abri as portas para o Instituto divulgar o trabalho, que a gente sabe que o que vocês fazem tem um retorno imediato, né? Sem dúvida. Não é algo de longo prazo. É algo que... o retorno é imediato. Você compra um equipo de dentista, tá lá. No outro dia, entregou, tá funcionando já, tem gente trabalhando. E é importante que os policiais saibam disso, né? Exatamente, porque assim, é o que a gente fala até no nosso slogan, né? Que amor ao próximo é a nossa vocação, né? Muito bom. Então a gente tem que realmente ter isso daí. Divulgar. E a forma da participação, né, dos comandantes, de uma maneira geral. O apoio, né? De apoiar isso daí, de divulgar. Por isso que a gente está trabalhando muito com comunicação, comandante. Justamente para falar e divulgar o que é o Instituto, né? E a participação. Vocês têm o meu apoio, obviamente. A aderência ela é voluntária. Voluntária, claro.
mas eu conheço bem o trabalho de vocês. A aderência é voluntária, mas o trabalho que todos, vocês empregam é a todos. né? A todos. Independentemente de ser quem é associado ou não. Associado ou não, quem contribui ou não. Exatamente. Então aí a gente consegue identificar a vocação, Sim. que o teu slogan é verdadeiro, através desse gesto. Então fica aqui o nosso muito obrigado. E da minha parte, vocês quiserem e quiserem divulgar, vocês têm sempre as portas abertas. Eu agradeço muito. É muito importante. Né? E para a gente finalizar, eu agradeço muito, né, a participação do comandante-geral aqui, né, Bianca? O tempo passou tão rápido que parece que... Né, não, mas ele trouxe informações valiosíssimas, né? Pra gente, né? Para o cidadão, para o policial militar de uma maneira geral. E agora, nós estamos aqui na Semana do Carnaval. Né? Tá. Gostaria das suas considerações, até para o cidadão de uma maneira geral, para o próprio policial militar também, né? É uma festividade importante, claro, mas temos que ter cuidado. Sim. Né? Qual é a sua mensagem acerca do Carnaval aqui e o que a polícia está fazendo, como você já disse, né, as operações, mas é importante a gente reforçar e passar uma mensagem para o cidadão e para o policial. Bom, o planejamento da operação Carnaval já está pronto. Né? Nós já estamos com tudo preparado para prover o carnaval mais seguro da história de São Paulo. Nós já fizemos isso ano passado. É importante lembrar. O ano passado nós tivemos, apesar de termos um número recorde de pessoas nas ruas, em todo o período do carnaval são 15 milhões de pessoas. Gente, para você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro tem 7 milhões. Se 2 cidades do Rio de Janeiro viessem para São Paulo para curtir aí o carnaval. Então é muito trabalho. Mas a gente não vai desistir disso não, a gente vai para cima. Muito bom. Como fomos o ano passado, volto a dizer, foi o mais seguro. E também a gente quer bater o recorde do ano passado, obviamente. Quando você sobe o sarrafo, as pessoas ficam esperando que melhoria. Então essa é uma grande preocupação. O ano passado nós fizemos muita fiscalização, fizemos muito controle de área, fizemos muita operação de visibilidade, fizemos utilização de drones, também foi muito importante. Esse ano vamos colocar também policiamento velado. Os principais... policiamento velado é o seguinte, eu e o Sofner, ao invés de nós estarmos fardados, nós vamos vestidos de foliões. E viu só? Né? A gente vai vestido disfarçado de folião ali, e a gente vai ficar olhando se tem alguém furtando objetos. O objeto de maior valor agregado é o celular. Por isso o ano passado nós tivemos uma queda no número de furtos de celular, mesmo nessas situações difíceis. Mas daí eu peço também a contribuição do cidadão. Né? O cidadão, o que acontece? A própria dinâmica do carnaval faz com que a pessoa beba, ela pule, locais de grande aglomeração, e às vezes o camarada vai com uma bermuda. Pô, tá bolso raso. Ele vai com uma bermuda e coloca, ou mulher vai com uma bermuda também, coloca o celular aqui enfiado. Beber um pouquinho, você perde a percepção espacial. E outra, aquela aglomeração toda, as pessoas ficam se esbarrando. Então o camarada que tem a destreza, ele vai lá, ele pega o seu celular, né, as quadrilhas se especializam nisso. Eles estão utilizando agora muitas mulheres para fazer o furto. Pega esse celular e imediatamente já passa para uma outra pessoa, para não responder pelo furto. Aquela outra pessoa, ela não foi vista por mais ninguém, aí ela também entra só na receptação. A receptação no Brasil é um crime que é quase um beliscão, que você recebe se você for preso na receptação. Então eles fazem isso muito rapidamente, e você sabe que tem celular com valor agregado muito alto. Não, e fora isso, o pessoal que hoje em dia usa essa capinha que coloca o cartão, o cartão cadastrado. Assim, o interesse do celular aumentou demais. O celular não é mais um aparelho de telefone. Ele é uma porta aberta para os seus dados, inclusive para a sua conta bancária. Sim. Então isso faz com que o marginal tenha um interesse muito maior no seu celular do que ele tinha antes. E se você for negligente no cuidado com o celular, você está contribuindo para ele. Claro. Então o que a gente pede, o que a gente recomenda para o cidadão, você vai para um local de aglomeração, você vai para um local onde vai ter muita gente,
se puder não levar o celular, seria o melhor dos mundos. Se puder levar um celular velhinho, que não vá atrair a ganância do marginal, melhor ainda. Claro, né? claro. Se você pudesse colocar em locais onde a Polícia Militar planejou para você ficar, onde tem um planejamento da Polícia Militar com os organizadores do evento, melhor ainda, que os organizadores responsáveis, eles sempre perguntam para a Polícia Militar como que deve ser feito a colocação de grades, como é que tem que ser feita a entrada das pessoas, né? Os organizadores responsáveis, né? Sim, sim. Então isso tudo contribui. Se você puder ir num lugar desse, ajuda o nosso trabalho, né? E você contribui também com o seu próprio patrimônio de não ser furtado. Deslocamento nas rodovias, né? Deslocamento, aquilo que vale pro período de carnaval e fora do carnaval, né? É um período que as pessoas... Existe um consumo maior de álcool, mas a lei permanece a mesma. Você não pode tomar cerveja e ir lá dirigir. Então utilize aí aplicativos, utilize carona, utilize táxi, ônibus. As orientações todas estarão disponíveis no site? Essas orientações estão nas redes sociais da PM? Da Polícia Militar, estão no site da Polícia Militar. São orientações, a maioria delas orientações perenes, né? São aquelas orientações de tomar certos cuidados, etc, etc. E é isso. E agora é trabalhar pra caramba. Pra caramba. Aliás, já vamos liberar o comandante. Que tem trabalho. Que tem trabalho, não pode parar, né? É o carnaval aí. Última perguntinha, Bianca, aí, curiosidade. Eu tenho uma curiosidade que eu fiquei de perguntar no início, acabou ficando, mas nada a ver com esse assunto do carnaval. Por exemplo, se a gente tem uma polícia militar no Mato Grosso, aí o policial tá atuando lá, ele se muda pra São Paulo. Aí ele quer atuar na Polícia Militar de São Paulo. Como que... Tem vaga, não tem? Como que fica isso? Se ele é policial lá, ele pode ser policial aqui? Tem que pedir baixa lá? Como que faz? Atualmente não tem como fazer essa permuta. Não tem como. A lei não permite. São estados diferentes. Já tivemos projetos de lei, alguns antigos assim, que havia tentando criar essa possibilidade. Você esbarra em algumas coisas. Não vejo impossibilidade nisso. Sim. Não é algo absurdo, não. Seria até interessante. Um modelo parecido com o da Força Nacional, que o policial ele se aposenta em qualquer outra polícia. Sim. E pode servir lá na Força Nacional. Um modelo como esse também seria legal, porque está cada vez mais difícil você arregimentar pessoas vocacionadas para a atividade de policiamento. Isso é um fenômeno mundial, não é só um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno que atinge a gente também. Nós já tivemos aí concursos de 3.000 vagas com 140 mil candidatos. E já tivemos uma queda abrupta para 40 mil. Agora a gente voltou de novo, né? 3.600 vagas, 80 mil candidatos. Aliás, o investimento é fundamental. Isso é legal, investimento é fundamental, atratividade da profissão, seriedade no trato com o profissional, isso tudo vai contribuindo. Mas atualmente a gente não tem um mecanismo como esse. Seria bom, viu? Seria bom. Alguma sugestão para os nossos parlamentares? O que está acontecendo muito no estado de São Paulo, é que você tem jovens de outros estados que vêm para cá. Isso está acontecendo muito, tanto é que nós já estamos divulgando os nossos concursos em outros estados, e o próximo passo é fazermos provas. Estou analisando isso, a viabilidade disso. Fazemos provas em outros estados. Principalmente divisas, limítrofes. Não, capitais mesmo. Sim. Assim, olha, porque está tendo um aumento na procura. Então é justo que você tenha uma visão nacional. Eu não falei no começo que nós precisamos ter uma visão nacional e sair um pouco dessa casca de nós aí. Sim. Então, olha só, qual o problema de nós termos lá um concurso lá em Porto Alegre? Claro. Né? Pô, se eu tenho gente lá interessada, se eu tenho 1.500, 2.000 jovens lá interessados na profissão, qual o problema de eu ter um concurso lá em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, em Campo Grande, em Goiânia? Não vejo problema nenhum. É uma questão da gente operacionalizar, ver se tem viabilidade, ver se tem público para isso também, né? Sim. Que nós temos muitos jovens de Minas Gerais que estão fazendo concurso para a Polícia Militar de São Paulo, muitos jovens do Rio de Janeiro e de alguns outros estados. Então eu acho que vale muito a pena fazer isso aí. Mas essa permuta, que é a sua pergunta original, a gente não consegue fazer ainda. Muito interessante, né? Porque até quero deixar um abraço aqui pro
Pestana, né? Meu amigo carioca, que trabalhou no 24º Batalhão, quando eu era comandante lá. Ele é carioca. E o irmão dele, encontrei no metrô, acabou de prestar concurso e está vindo para a Polícia de São Paulo. Já está indo lá para a escola de Pirituba. Que legal. Bacana. Obrigado. Comandante, olha, para nós aqui é uma alegria muito grande. Reforço aqui a honra de estar contigo aqui, né? A participação da Bianca, para falar um pouquinho sobre o Instituto ProPM, passar essas informações valiosas para o cidadão. Nosso muito obrigado. Só agradecer, né? É isso aí. Bom, Bianca e Sofner, conte sempre comigo. Eu sou um admirador do Instituto, né, de hoje. Lembro quando o Instituto foi criado. Exatamente. Né, ali pelas 98, 99. umas voluntárias, né? Fiquei sabendo. E daí aquele desconto, um desconto pequeno. E de repente você vai lá no hospital e você fala, esse equipamento aqui foi obra do Instituto, essa reforma. Isso tudo vai contribuindo para a gente ter uma assistência médica à altura da nossa missão. Não só a nossa missão constitucional, né? Mas a nossa missão até espiritual, eu diria, que é de estar presente, ajudando as pessoas, combatendo o crime e o criminoso. Bacana. Parabéns. Agradeço muito mais uma vez. Né? Meu amigo, minha amiga, mais uma edição do nosso podcast, o podcast do Instituto ProPM. Amor ao próximo é a nossa vocação. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua audiência.